E aí rapaziada, Ângelo Persona gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu já havia prometido que eu ia gravar, para quem me acompanha no Facebook, para quem me acompanha no Instagram. É um vídeo que eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha experiência, sobre o que eu passei, né? Recentemente eu fui diagnosticado com dois tumores na minha espinha cervical. E foi um evento assim, extremamente traumatizante, né? Uma experiência muito difícil que eu passei aqui, que acabou se tornando outro problema, né? Acabei tendo uma experiência com outro problema de saúde no hospital, e eu vou contar um pouquinho para vocês, de forma mais resumida possível, como foi toda essa experiência no hospital. Bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá. Já se passaram alguns dias, né? Acho que um mês mais ou menos, pouco mais de um mês, que eu passei por toda essa experiência, né? E acho que foi o momento ideal. Eu já queria ter gravado esse vídeo antes, mas infelizmente eu não estava muito preparado, acho, talvez, para poder falar sobre isso, assim, em vídeo. E agora eu acho que é o momento ideal para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. E, bom, vamos começar do começo. Tudo começou quando eu estava trabalhando na hamburgueria do meu amigo, o Jedi. E durante um período de, acho que entre 1 ou 2 meses, até mesmo antes de começar na hamburgueria, eu já vim tendo alguns sintomas de que alguma coisa não estava certa comigo. Primeiramente eu tive sangramento de urina, tá? Ao decorrer do vídeo eu vou tentar colocar algumas fotos e ilustrar um pouquinho todo o contexto para vocês entenderem, tá? Então eu comecei tendo sangramento na urina, no qual eu ignorei, porque eu acreditei que pudesse ser algum problema renal, porque eu já tive alguns episódios de pedra nos rins, né? Eu já tenho um histórico de pedra nos rins, porque meu corpo produz cálcio em excesso. Então eu imaginei que pudesse ser algum cálculo que estava tentando sair, e por isso do sangramento na urina, né? Acabei ignorando. Mas o dia que me levantou um alerta foi quando eu fui ao banheiro fazer o número 2, e ao me limpar eu notei a presença de sangue no papel. Então aí me despertou o red flag, e eu comecei a fazer pesquisa e comecei a perguntar para alguns amigos meus. Agradeço até o Marcos, do Brasil, que a gente conversou muito sobre isso. Perguntei para ele se ele tinha passado por algo semelhante. Na ocasião ele me falou: mano, isso pode ser porque você pode estar com as fezes um pouco ressecadas e acontece esse tipo de sangramento, né? Mas mesmo assim fiquei com aquela coisa na cabeça. Enfim, aí ia trabalhar normalmente na hamburgueria, né? Teve um dia que eu fui no banheiro urinar na hamburgueria, e eu notei que minha urina saiu um pouco escura, não avermelhada, mas escura. E esse dia também falei: puta, tem alguma coisa muito errada comigo. E me levantou também um red flag ali, naquele momento. Mas o pior de tudo foi que eu estava trabalhando na hamburgueria e sentia muita dor nas costas. Inclusive cheguei a faltar, acho que 1 ou 2 dias na hamburgueria, em decorrência das dores nas costas, porque eu tomava remédio. Aqui, muito diferentemente do Brasil, é muito difícil você conseguir certas medicações sem a prescrição médica, né? No Brasil é até mais comum, de repente, ser amigo do farmacêutico e você consegue esse medicamento, às vezes, através desse seu amigo, né? E aqui não, que é muito restrito. Você só consegue mesmo com receita, mas, no caso, a minha ex-mulher, ela tinha na casa dela codeína, que é um remédio um pouco mais forte. Eu cheguei na casa dela, cheguei a pegar codeína, tomava codeína, dava para trabalhar, mas chegava em casa arrebentado. Cheguei a achar, inclusive, que fosse o colchão. Aí o Jedas, ele tinha um colchão aqui que é um pouco melhor, a gente jogou o meu colchão fora, ele me deu o colchão, não resolveu, então, ou seja, não era o colchão, se bem que o colchão era melhor, mas a dor continuava. E nisso já comecei a ficar um pouco preocupado com uma questão de, possivelmente, um câncer de próstata, alguma coisa assim. E fui no médico.
Fui no médico, finalmente fui no médico, então esse vídeo eu quero abordar justamente isso, porque eu vou chegar lá, sabe? Principalmente no meu período de internação no hospital, isso aconteceu. Eu conversei com outros pacientes que estavam lá e a maioria homens, né, que a gente fica numa ala de homens, as mulheres ficam separadas. E eu conversando com vários, é sempre a mesma história, todo mundo acaba ignorando a dor por causa do trabalho, por causa de outras coisas, então tipo, acaba ignorando a dor, não vou no médico, isso aqui vai passar e tudo mais, e geralmente não é assim que acontece. Hoje mudou tudo, isso mudou tudo pra mim, sabe? Então eu não tenho mais essa percepção. E, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhando e tal, aí como eu falei pra vocês, levantou essa red flag por causa do sangramento, que eu tive, né, tanto na urina quanto nas fezes. Procurei o médico, fui no hospital de Liersch, que é um hospital que tem aqui mais ou menos perto de onde eu moro. Fui no hospital e aí o que acontece é o seguinte, fui atendido, aqui é meio difícil dos caras se te dar uma atenção no primeiro atendimento, então aquela velha história de sempre, eles me deram um paracetamol, eu tomei o paracetamol, não adiantava, mas eu comentei com o médico na ocasião que eu estava muito preocupado com questão de câncer de próstata, que eu tinha lido sobre câncer de próstata e fiquei preocupado com isso. Na ocasião ele não me fez um exame de toque, não quis fazer, né, o exame de toque, ele falou que ele ia fazer uma carta de referência para que eu pudesse passar no hospital e que isso fosse investigado. E assim foi feito. Eu fui no urologista, eles fizeram um ultrassom, foi assim bem complicado, mas fui no Guy's Hospital, fica no centro de Londres. Foi feito esse ultrassom, na mesma hora que o cara estava fazendo o ultrassom, eu conversando com ele já falou para mim que no ultrassom não tinha essa questão de câncer de próstata, que não podia me preocupar com isso, porque minha próstata estava no tamanho ideal, não tinha nada de errado com a minha próstata na ocasião. E nesse dia, quando eu voltei, nesse dia específico, quando eu voltei, eu fui de ônibus, voltei de ônibus. Geralmente, onde eu desço para ir até onde eu moro, é um caminho de 5, 7 minutos de caminhada. Quando eu desci do ônibus, eu não conseguia mais andar. Estava com uma dor, assim, realmente insuportável, muito forte mesmo. E quando eu voltei do hospital, ali, nessa caminhada que eu tive que fazer do ponto de ônibus até a minha casa, foi uma coisa que eu fiz em, assim, 30 minutos, 35 minutos, assim. Foi um negócio terrível, uma puta dor. Cheguei em casa nesse dia e falei com meu amigo Prado, ele falou, cara, vamos no hospital, tá ligado? Vamos no hospital, te levo no hospital. Eu falei, cara, não dá. Por que eu sabia que não dava? Porque quando você vai no hospital aqui, você tem muito tempo de espera, você fica muito tempo esperando no hospital para ser atendido. Isso se dá, aí vai falar, pô, você tá na Inglaterra, país de primeiro mundo, como que você espera? Isso se dá em decorrência ao Brexit e pós-pandemia. Então, pós-pandemia, muitos profissionais de saúde desenvolveram doenças como depressão, ansiedade, e muitos deixaram de trabalhar, e também por causa do Brexit, muitos profissionais europeus voltaram para seus países de origem, que eles voltaram para sair da União Europeia, eu não sei por que eles tomaram essa decisão, mas voltaram para os seus países de origem. E eu tive que viver isso daí, essa condição de espera, né? Então eu sabia que não ia dar pra mim naquele dia. Eu dormi em casa, falei, cara, não dá. Tipo, ele falou, cara, ó, eu vou dormir tal hora da manhã, acho que era 2 da manhã, meu amigo Prado. Se você precisar ir no hospital, me fala que a gente vai. Eu falei, irmão, não dá pra mim e tal, mas eu sabia que eu tinha ele até umas 2 da manhã. Tomei codeína, tomei uma parte de remédio, fui tentar dormir, consegui dormir, mas no outro dia, quando eu acordei, eu tava, assim, terrível, sabe? Aí desci as escadas, falei com um rapaz que mora na casa lá onde eu moro, falei, puta, Guilherme, pelo amor de... Guilherme não, Henrique. Falei, Henrique, pelo amor de Deus, cara, liga, me ajuda aqui, me socorre, liga pra ambulância, eu não tô aguentando. Aí nessa ocasião a gente ligou, foi um pouquinho complicado, mas depois veio a ambulância, foi, assim, muito bom, porque já me deram morfina, eu nunca tinha tomado morfina na vida, então realmente o problema ali foi sanado, assim na hora, né? Fui pro hospital, Queen Elizabeth Hospital, fica em Woolwich. Fui pro hospital, lá no hospital eu fiquei internado, cara, no total todo desse processo todo, foram 44 dias,
Mas eu fiquei nesse hospital, eu não lembro exatamente quantos dias eu fiquei, porque eu estou gravando aqui, eu não gravo com roteiro, eu não gravo com nada disso, eu gosto de gravar assim mesmo. Mas eu fiquei nesse hospital lá uma quantidade bem assim, grande de dias, porque eu estava esperando que lá no King's College, que é um hospital que eles têm as especialidades, eu estava esperando que tivesse uma vaga para que eu pudesse ir para lá e fazer a cirurgia, que é onde ficam os especialistas de cirurgia na coluna cervical. Era medicado constantemente, eu vou pôr as fotos aí, vocês vão ver, eu tomava muita medicação mesmo. Lá nesse hospital eu tive algumas experiências assim, que eu não imaginava que eu ia viver, assim, vivenciar essa experiência, como por exemplo, um senhor de idade estava do meu lado, eu me lembro que eu acordei de manhã para ir ao banheiro, eu passei por ele, balancei a cabeça, ele me cumprimentou e assim, 20, 30 minutos depois o cara faleceu. Foi um negócio assim, inacreditável, sabe? O enfermeiro estava comigo, eu tava brincando, eu faço muita piadinha assim, e eu falei pra ele que ele tinha levantado da minha cama, eu falei, pô cara, tô parecendo aquela mina do filme Exorcista, você me levantou, baixou e tal, demos risada, ele deu risada, quando ele saiu, eu não lembro exatamente o nome do senhor agora, mas ele falou tipo, John, e no que ele falou John, tipo, ele já deu desespero, ele apertou um botão, existe um botão que é em um formato de triângulo, eu vou tentar colocar a foto pra vocês de tudo que eu vou falando, quando der. E ele apertou esse botão, era um botão de emergência. E nisso, cara, encheu de médicos ali na ocasião e tentaram reanimar ele, mas foi sem sucesso. Então isso pra mim foi assim, bem difícil, porque era horário de visita, eles só cobriram o corpo com um lençol branco e ficou lá, tá ligado? Tipo, durante toda a visita. Só fecharam as cortinas, então foi uma coisa assim que me impressionou um pouco. Também tive experiência com um rapaz que era o dependente químico. Esse caso também foi um caso que me deixou um pouco abatido, porque eu conversei com ele, perguntei para ele por que ele estava lá. No primeiro dia ele chegou muito transtornado. Eu não quero ficar falando muito desses outros casos, porque eu quero ser um pouco objetivo no meu vídeo para falar do meu caso, não desmerecendo o caso das outras pessoas que estavam lá. Mas assim, muito delicado, ele tinha perdido a mulher com câncer, o filho morreu pouco tempo depois, o cara entrou no mundo das drogas, então às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com pré-julgamentos e dar uma oportunidade de conversar com o cara. Eu conversei com ele e falou, cara, obrigado por você estar conversando comigo, sabe? Então foi muito intenso essa experiência do hospital. Pra mim, foi muito importante porque eu tenho depressão, não é segredo pra ninguém, eu enfrento a depressão já há algum tempo. E ali no hospital, eu costumo dizer que foi um tratamento de choque para depressão, sabe? As coisas que eu vi, as situações que eu passei. Mas enfim, vamos encerrar esse assunto, né? Depois eu faço, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo contando as experiências que eu tive com outros pacientes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E então, esperei a data para que eu pudesse ser transferido para o King's College Hospital. E aconteceu minha transferência. Todo dia eu fazia uma série de perguntas para os médicos lá. E graças a Deus, cara, assim, uma coisa divina, assim, a médica que me operou era uma médica brasileira, sabe? Ela chegou, falou comigo em inglês e tal. E a gente tava com um monte de... Sempre, todo dia quando você acorda cercado ali por 5, 6 pessoas ao seu redor. E nesse dia ela também veio, se apresentou. E foi uma parada muito, muito incrível, assim. Ela sentou, me deu uma puta atenção. Eu tinha um costume, né? Sempre quando os médicos chegam, até mesmo porque inglês não é meu primeiro idioma, então às vezes eles falavam as coisas e de imediato eu não conseguia pensar e raciocinar para fazer as perguntas que eu queria. Então eu sempre anotava e no dia seguinte, quando eles passavam novamente, eu fazia as perguntas que eu queria perguntar, né? Que eu queria respostas, né? E aí nesse dia, poxa, ela veio e começou a falar, cara, ela sentou ali, me lembro perfeitamente, ela sentou em cima do lixo assim e começou a me explicar tudo sobre a minha cirurgia. E aí foi um pouco traumatizante, porque ela falou que ela ia ter que fazer um corte nas minhas costas, eu vou colocar as fotos aí, fazer um corte nas minhas costas e que na ressonância magnética havia sido encontrado um tumor. A gente não sabia se esse tumor era maligno ou benigno, mas foi encontrado um tumor e que nessa cirurgia ia correr alguns riscos. Riscos esses que incluíam a perda de movimento das pernas, impotência sexual,
até mesmo o braço, era mais provável que perdesse movimentos da cintura para baixo do que da cintura para cima, mas poderia acontecer, porque ela falou que dentro da espinha cervical tem um monte de cabos de fibra óptica, vamos colocar assim, coisas bem fininhas, delicadas, e que durante o procedimento dela fazer a remoção, ela poderia vir a danificar isso aí, para poder tirar o tumor. Então o que acontece? Ela falou que, para ela que é profissional, poderia acontecer de que, na hora que ela fizesse o corte, eles meio que já sabem se o tumor é maligno ou benigno, e o tumor maligno ele costuma já grudar nas coisas, sabe? Ele tem tipo umas garrinhas, vamos colocar assim. E o tumor benigno não, ele fica tipo uma bolinha ali, um tecido, né? E que é mais fácil de retirar. Mas ela pegou e falou, Ângelo, eu não vou poder te fazer essa pergunta. Então se eu te abrir na hora desse momento da cirurgia e eu ver que ele está encrostado ali, eu não vou ter esse momento de perguntar o que você prefere. Eu removo isso, eu te sacrifico o movimento da perna para você poder viver mais, né? Ou eu mantenho e tipo, né, roleta russa, a gente não sabe quanto você vai poder. Eu vou ter que remover, né? E a gente não vai poder ter essa conversa, não vou poder te perguntar se você autoriza isso ou não. Então foi um momento muito difícil, eu não imaginava que uma simples dor nas costas pudesse ser tumor, sabe? Enfim, chegou o dia da cirurgia, eu estou fazendo um resumo bem resumido para vocês aqui. Chegou o dia da cirurgia e, assim, incrivelmente, tudo correu muito bem. Eu me lembro quando eu acordei da sedação, a gente acorda sempre muito louco da sedação, sabe? Tem até vídeo, a Priscila gravou, minha ex-mulher gravou um vídeo, eu voltando da sedação completamente maluco. Eu voltei no corredor falando que eu amava todo mundo. Eu me lembro que quando eu estava no pós-cirúrgico ali, esperando voltar da sedação, eu mexia os dedos, sabe? Mexia os dedos, ver se eu tinha um movimento ainda. Foi muito incrível, sabe? Foi uma experiência, assim, bem diferente. Eu tinha uns movimentos, evidentemente que eu não podia verificar como é que eu ia verificar no hospital se eu estava impotente ou não tinha como saber. E tudo correu muito bem, então eu não tive nenhuma sequela. Sequela eu tive que eu tenho um pouco de dormência na região da nádega direita, sabe? Tipo, é meio estranho. E ultimamente dormindo, eu sinto como se eu tivesse a dor do que me levou, que me motivou a fazer toda aquela coisa, de ter que passar no hospital, ter que fazer toda aquela coisa. Não sei, sabe? Então não sei precisar se isso realmente pode ter sido pode estar voltando, né? Enfim, uma das coisas que me preocupou muito quando eu estava no hospital foi que depois do meu pós-cirúrgico, uma das pessoas que trabalhavam com a minha médica, ela veio e falou, olha, a gente retirou, obviamente a gente retirou esse e foram encontrados 2 tumores, né? Na verdade apareceu um na ressonância magnética, mas ela coloca uma câmera dentro da espinha cervical, então ela vai um pouco para cima, um pouco para baixo, para verificar se tem outros, e tinha mais um, ela já removeu, e isso é enviado para biópsia, né? Então eu tive uma notícia que eu fiquei muito feliz no dia, que os meus tumores eram benignos, né? Então eu não tinha câncer, porém ela me falou que existem um processo de biópsia que não é só esse processo, então eles verificam outras coisas, e as minhas células elas têm tendência a criar novamente, entendeu? Então eu vou ter que ficar num acompanhamento durante esse tempo, e eu, assim, de tempo em tempo tenho que fazer ressonância magnética, de 6 em 6 meses, de 1 a 1 ano, eu não sei exatamente, porque ainda não cheguei nessa etapa, e assim, me preocupou um pouco, porque eu pensei que eu estava livre disso. Mas enfim, chegou o dia que eles queriam me liberar do hospital, e essa é a parte assim, que fica bem sinistra. Eu não queria sair, sabe? Eu não tava bem, sabe? Tipo, pô, cara, eu não consigo andar. Chegou a fisioterapeuta no dia seguinte da cirurgia, já queria que eu andasse. Falei, cara, não aguento, tá uma dor insuportável. Enfim, foi muito difícil e eles queriam me liberar do hospital. Eu entendo, por causa de lotação, por causa de liberar a cama para outro paciente e tudo mais, mas eu não estava preparado para isso. E queriam me liberar do hospital, cara. E aí, nesse dia, eu falei que eu não estava preparado, e eu estava na waiting room, esperando para que viesse uma ambulância para poder me levar para casa.
E eu comecei a passar muito mal, cara. Uma coisa que, assim, inacreditável. Comecei a suar. E eu apertava o botão pra chamar a enfermeira, mas ela só olhava e não vinha. Cara, nisso eu comecei a vomitar preto, sabe? Tipo, uma coisa horrível, assim. Nunca imaginei que eu fosse passar por isso, tremendo, suando frio. E, obviamente, né, vomitei na enfermeira, vomitei na minha roupa, vomitei em tudo. E aí, obviamente, não me levaram pra casa. Nesse momento, eu me lembro de poucas coisas, sabe? Eu lembro que eu tremia muito. Me lembro que me levaram pro 9º andar do hospital. E que o enfermeiro ficava me olhando e falou, cara, tem que chamar o médico, ele tá tremendo demais, isso não é normal. Então eles me colocavam muitos cobertores e eu continuava tremendo. Nisso o médico veio, me levou pra UTI, foi nesse momento que eu fiquei na UTI durante 3 dias. Fizeram um furo no meu pescoço, costuraram, colocaram acesso também no meu pulso, costuraram. Foi uma coisa assim, cara, surpreendente. Eu me lembro que eu perguntei pro médico se naquela ocasião eu estava correndo risco de vida. E ele falou, cara, infelizmente a gente está lutando para te manter aqui. Então foi uma coisa muito difícil mesmo, assim, sabe? Tipo, ele perguntou, você quer que eu ligue para alguém? Eu falei, cara, por favor, se você puder ligar para minha ex-mulher. Ele ligou, ela tava na França, e aí contou para ela, assim, sabe? Mesma coisa que ele me contou. Então ela ficou em choque. Mas no final deu tudo certo, eu fiquei 3 dias na UTI, cara, foi uma coisa muito horrível, eu nunca imaginei passar por situações que eu passei, sabe, tipo, evacuando e as enfermeiras tendo que me limpar na cama, sabe, constipação por causa da morfina, cara, coisas horríveis assim, mas no final deu tudo certo, sabe, hoje eu tô bem, então o que eu quero falar pra vocês é que hoje eu tô bem, obviamente que eu ainda tenho um pouco de limitação, por exemplo, para me levantar, para abaixar, para andar. Eu vou passar por outro procedimento cirúrgico agora no dia 7 de julho. No dia que eu tive esse problema que me levou para UTI, foi porque eu estava com infecção no rim, que me levou ao choque séptico. Então eu podia literalmente morrer por causa da infecção. Então eles fizeram um furo nas minhas costas, colocaram um catéter duplo J no Brasil, aqui eles chamam de stent. Então, agora no dia 7, daqui 2 dias, eu vou tirar esse stent e eles vão fazer também a implosão dessa pedra, desse cálculo que estava bloqueando o meu canal da uretra, com laser, sabe? Então eu estou ansioso para que isso aconteça, porque eu tenho limitação para andar, por isso que eu não estou trabalhando ainda, porque me incomoda, eu vou no banheiro muitas vezes por dia. E toda vez que eu vou urinar, parece que estão me dando um soco no rim, então dói bastante, tem que ficar controlando o fluxo urinário. Então é bem desconfortável, mas eu acho que vai acabar isso e depois eu só vou ter que manter essa preocupação, esse acompanhamento por causa dos meus tumores, que eles podem vir a retornar em qualquer outra parte do corpo. É bem difícil a gente viver com isso, mas enfim, no meu período de hospital, como eu falei para vocês, por causa da depressão, a gente pensa muito e eu já estou aplicando algumas coisas, então eu já estou treinando, sabe? Fazendo academia. Eu tenho meu amigo Jedi aqui, que ele sempre me convidou para ir para academia. Vamos treinar, cara. Quando eu tava com depressão mesmo, ele falava, vamos treinar, vou te ajudar na academia. Mas agora ele montou uma academiazinha aqui na casa dele, então a gente está treinando aqui. Eu vou colocar umas imagens para vocês aí. A gente está fazendo um treininho, sabe? Então está sendo motivante, porque um ajuda o outro. E eu já pensava em fazer isso quando eu estava no hospital. Mas enfim, galera, enxugando bem, resumindo bem, foi basicamente isso que aconteceu. Agora eu estou para me livrar dessa última etapa, né, que é esse catéter duplo J e a pedra nos rins. E bola para frente, né? É claro que eu fico um pouco preocupado, é difícil você saber que você pode voltar a ter esse quadro, né, de tumor, mas faz parte, né? Infelizmente não tem o que eu possa fazer a não ser fazer o acompanhamento, né? E o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte, cara, principalmente para a rapaziada aí. Estatisticamente, as mulheres vivem mais que os homens. Por quê? Porque as mulheres procuram mais os médicos. Nós, homens, evitamos os médicos, né? Ah, depois eu vou, outra hora eu vou. Cara, eu achei que eu tinha dor nas costas. E eu tava com 2 tumores, sabe? Então, quando você tiver... o recado que eu quero passar para vocês nesse vídeo é quando você tiver um problema de saúde, o menor que possa aparecer, procura o médico, tá ligado? Vai no médico.
Um dia eu vou tentar gravar um vídeo com o Jedi, para ele contar também a experiência que ele passou. Foi um negócio, a gente vai tentar ver se a gente grava junto. Foi um negócio surreal, sabe? Então, coisas pequenas podem desencadear um problema muito grande. Então, o principal recado que eu quero deixar para vocês é: vão no médico, cara, tá ligado? Qualquer coisa que vocês tiver, cara, tipo, não fica, eu vou depois, vou tomar, se automedica, não. Procura um médico. A gente precisa procurar um médico, parar com isso, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde e uma coisa pequena pode se tornar um negócio muito grande. Beleza, rapaziada? Então agradeço todo mundo aí que colaborou na vaquinha. Depois eu vou fazer um vídeo de agradecimento melhor. Todo mundo que colaborou na vaquinha, todo mundo que, cara, fez orações, todas as religiões que as pessoas pediram por mim. Eu tive pessoas no Rio de Janeiro, pessoas em São Paulo, cara, pessoas em Portugal, na Espanha, na Suíça, cara, na Itália, negócio surreal, no Brasil. Então, muito obrigado a todo mundo, o pessoal dos Estados Unidos, meus amigos dos Estados Unidos, o Thiago, o Fabiano. Cara, obrigado por tudo, obrigado pela ajuda que vocês me deram, pelo... Assim, cara, vocês não têm noção, tá ligado? O que esse pessoal me ajudou. Muito obrigado mesmo. Obviamente que eu não vou lembrar de todos os nomes agora, mas eu pretendo fazer um vídeo de agradecimento. Obrigado a todo mundo que fez as doações anônimas. As pessoas acham que, tudo bem, fica no anonimato no site, mas eu consegui ver o nome de todo mundo. Então, muito obrigado. Todas as doações, das doações mais altas às doações mais baixas, cara, demais. Muito obrigado mesmo, me ajudou muito mesmo. E me ajuda até hoje. Então é isso aí. Agradeço a todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Fui.